o inimigo do direito penal. Eu realmente gostaria de poder defender que o verdadeiro inimigo do direito penal é um determinado partido político, líder político, grupo de facção criminosa, alguma legislação penal específica ou algum aparato de segurança específico. Entretanto, não é mais possível buscar respostas tão simplórias e românticas. A questão é mais profunda e, justamente por isso, não raras vezes, magistrados, promotores, advogados, funcionários públicos, sociedade civil, policiais, militares e cientistas são tão inimigos do direito penal quanto os acusados da prática de crimes clássicos. Por esta razão, é urgente compreender que, para encontrar o inimigo do direito penal, precisamos de pistas, candeias e, mais uma vez, de espelhos. Vou me valer de duas personalidades para ilustrar a questão levantada: Roberto Nascimento e Richard Horty. Roberto Nascimento, Capitão Nascimento, tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi uma figura heróica na cinematografia brasileira. A narrativa escrita foi explorada em 2 filmes: Tropa de Elite, Missão Dada é Missão Cumprida, e Tropa de Elite 2, O Inimigo. Agora é outro. De outro lado, Richard Horty foi um dos mais expressivos filósofos contemporâneos. Estadunidense, Horty passou pelas faculdades de Chicago e de Yale, sempre tendo marcante inquietação intelectual na medida em que buscava resposta a uma antiga angústia interna: entender-se com a filosofia e com o absoluto na tentativa de unificar a justiça e a realidade. As duas personalidades, apesar da expressiva diferença entre suas formações, guardam similaridades: a vontade, o empenho e a desilusão, fruto da falta de lucidez na percepção da verdade. No primeiro filme, Tropa de Elite, o heróico Capitão Nascimento se envolve em uma sagaz, obstinada e sangrenta luta contra os traficantes dos morros do Rio de Janeiro. Após matar várias pessoas e assistir à morte de outras tantas, intuitivamente e tardiamente, descobre que estava lutando contra o inimigo errado. Os postos de tráfico se mostraram mais resistentes e estáveis que os próprios traficantes, o que evidenciou ao destemido justiceiro que ele havia compreendido mal a real natureza do seu alvo, do seu inimigo. O capitão parecia estar em uma aula viva, onde seu opositor se assemelhava à temida Hidra de Lerna, o monstro mitológico do qual, quando se arrancava uma de suas cabeças, outras 2 nasciam em seu lugar. O capitão cumpria suas missões, afinal, missão dada era missão cumprida. Entretanto, nenhum resultado positivo aparecia, ao contrário, mais resultados negativos surgiam, um verdadeiro pesadelo. Já que tiros e gritos não eram mecanismos aptos a afetar o inimigo, sequer conhecido. O herói foi traído por seu desconhecimento sobre o problema que enfrentava. O tráfico era apenas um instrumento, um sintoma da patologia, mas não era o seu verdadeiro inimigo. Em sua segunda empreitada, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. O capitão, reconhecendo seu erro passado, agora ingressa na vida política e, ao tomar conhecimento de toda a rede de corrupção tramada entre agentes políticos, agentes de segurança e traficantes, resolve colocar às claras tudo o que sabia, expondo a estrutura do crime organizado instalado no estado do Rio de Janeiro, e então acaba por conhecer uma hidra ainda maior e mais voraz. Assim como os postos de tráfico tinham mais significado que os próprios traficantes, altamente substituíveis, os esquemas e os postos de representação pública nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional também tinham mais significado do que os próprios representantes, altamente substituíveis. Mais uma vez o herói foi traído por seu desconhecimento sobre a natureza real do seu inimigo. A trajetória do personagem não poderia ter sido mais esclarecedora e condizente ao cenário intelectual brasileiro. Provavelmente, até o dia de hoje, Roberto Nascimento não sabe quem é seu verdadeiro inimigo. Por outro lado, Richard Horty teve sua iniciação intelectual
marcada por duas grandes experiências. A primeira foi a crença e a esperança de um dia poder ver a humanidade liberta de toda sorte de opressão, sobretudo daquela imprimida pelos mais fortes aos mais fracos. A segunda foi a sua atração pelas orquídeas selvagens da América, que se apresentaram a ele como nobres, puras e castas. Conhecer as orquídeas em seu habitat natural, selvagem e intocado, foi para o jovem Horthy uma experiência que o convenceu sobre a verdade e a justiça. Tamanha era a beleza e a pureza que viu naquela forma de existência. Independentemente de justificativas, aquelas orquídeas pareciam fazer oposição a todo o caos do mundo. Se as orquídeas eram reais, também a verdade e a justiça poderiam ser, ainda que vivessem preservadas por detrás de toda a irracionalidade produzida pela humanidade. Como comenta Habermas em Wild Orchids and Trotsky, Messages from American Universities, Rorty faz uma defesa bastante transparente sobre as razões que o levaram à sua forma de pensar e sobre o caminho que percorreu na tentativa de unificar a justiça e a realidade em um único espectro de visão. Rorty seguia buscando seu encontro com a verdade, o que para ele seria como chegar aos Campos Elíseos, e por isso se lançou tão fortemente no estudo de Platão, na esperança de encontrar as formas puras dos elementos do mundo. Após tempos estudando Platão, Rorty se encontrou diante de um dilema. 1. Platão pretendia encontrar argumentos insuperáveis frente ao mundo e capazes de convencer a qualquer pessoa ou pretendia encontrar um estado de felicidade interna que estaria adstrito apenas ao próprio ser pensante. Em sua relação intelectual com Platão, Rorty não conseguiu se convencer de que a verdade que tem força sobre o eu também teria força sobre o nós. Os estudos de autores como Sócrates, Platão, Dewey, Tomás de Aquino, Hegel e Heidegger, entre outros, não o levaram a encontrar o ponto do absoluto, o ponto zero, neutro, puro e verdadeiro. A sua rendição se deu então para a filosofia de Hegel, e a partir daí abriu mão da sua condição de filho do Eterno e assumiu a condição de filho do seu próprio tempo. Como resultado, Rorty tomou para si que a sensibilidade, percepção humana, é fruto do condicionamento tempo-ambiental, e que toda percepção é sempre condicionada por necessidades e desejos determinados pelo ambiente e pelo tempo. O sucesso, frustrado, de Rorty foi aceitar que a objetividade não pode ser outra coisa senão a intersubjetividade e que a verdade não poderia ser outra coisa senão a justificação. É como se Rorty tivesse passado a acreditar que a sua experiência com as orquídeas não houvesse sido real. Após toda essa trajetória, Rorty desenvolveu uma filosofia radicalizada, neopragmática, de verdade enquanto mera justificação. Isso quer dizer que ele, agora que não acredita mais em qualquer existência da verdade, passou a afirmar que devemos tratar como verdadeira qualquer assertiva que puder de algum modo ser justificada. Aponta Habermas que não deve ter sido nada fácil para Rorty suportar a sensação, ainda que meramente ilusória, de que não havia um pano de fundo justo e real por trás do cotidiano intersubjetivamente compartilhado em um dado fragmento do tempo e do espaço. O neopragmatismo desenvolvido por Rorty nasceu de sua frustração e decepção com a filosofia analítica, que não foi capaz de conduzi-lo àqueles ideais de liberdade e tampouco àquela inesquecível sensação experimentada no contato com suas belas orquídeas selvagens, nobres, puras e castas. A confiança em seu sonho juvenil escapou por entre os seus dedos. A narrativa romantizada que Rorty faz sobre sua caminhada intelectual não esconde seus erros e sua crise de conhecimento. A verdade sempre esteve ao lado do sensível menino Richard, mas não quis transvestir-se de filosofia analítica e também não quis sair dos Campos Elíseo e se mudar para a Universidade de Chicago ou para a Universidade de Yale. O interessante é que, quando jovem,
ele conseguiu perceber que o contato com as orquídeas havia sido um privilégio e que ele fora o único a conseguir a proeza de catalogar espécies na América. Tal fato se deu sem que ele sequer entendesse o porquê de seu interesse por elas. Horthy nunca mais esteve tão próximo da verdade, apesar de todos os seus esforços intelectuais. Tal destino até nos remete a Albert Einstein, que, após seu contato imaginativo com a teoria da relatividade, nunca mais abriu outra porta com a mesma magnitude, apesar de todos os seus esforços intelectuais e brilhantes trabalhos desenvolvidos a partir de então. Rorty se recusou a se aproximar novamente da verdade, mesmo que seu contato com T.S. Eliot tenha feito com que ele sentisse novamente o perfume das orquídeas. Mas, como ele mesmo reconheceu, seu orgulho o incapacitou de crer. Em Wild Orchids and Trotsky, Messages from American Universities, Rorty afirma que viu naquele homem da Galileia que deu sua vida em Jerusalém por amor à humanidade e à verdade, que seria capaz de fazer o truque de Platão dar certo, mas que, contudo, por alguma razão não caminhou novamente para a luz, como fizera quando era apenas um jovem corajoso e curioso. Em Verdade e Justificação, o próprio Habermas observa que, apesar do antiplatonismo no qual mergulhou Rorty, ele nunca pôde apagar por completo a lembrança do espetáculo exótico e o perfume inebriante das orquídeas selvagens nas montanhas de sua infância, no noroeste de New Jersey. Bem, se por um lado o Capitão Nascimento sofreu as consequências e a desilusão de não conhecer a verdade sobre a realidade do tráfico de drogas, da criminalidade e da corrupção no estado do Rio de Janeiro, por outro lado, Richard Rorty sofreu as consequências e a desilusão de não compreender adequadamente a natureza selvagem da verdade, se entregando a um conhecimento opaco como o da verdade, como mera justificação, que significou seu enfraquecimento na busca por uma teoria unificadora da justiça e da realidade. Quando a noção forte de verdade é abandonada, o espírito de erro conduz a humanidade a um profundo fracasso. No universo de grandeza da noção de verdade, tudo que é reduzível a tempo e espaço é arenoso e se desfaz com o vento, porque todas essas coisas passarão, mas a verdade não passará, ao contrário, ela se manifestará. Rorty buscava um conteúdo capaz de convencer a todos, capaz de se tornar intransponível por argumentos e pessoas. Ora, se por um lado a inocência dele o tornou capaz de perceber a verdade na sua natividade, por outro lado, o tornou incapaz de bem compreendê-la. A humanidade é dotada da capacidade temporal de optar pelo que quiser, inclusive pelo que é destrutivo, errado e iníquo. Essa faculdade é uma verdade, contudo, jamais pode ser entendida como sendo toda a verdade. Neste ponto, também não podemos confundir a liberdade de decidir com a veracidade daquilo que foi decidido. É preciso ser sincero e lúcido para reconhecer que algumas escolhas, apesar de minhas, são efetivamente escolhas erradas. Isso impõe como evidente que as demais facetas da verdade estão sujeitas a uma predisposição da humanidade para conhecê-la. O processo de conhecimento na humanidade em geral, sem exceção, tem deixado claro que conhecimento e verdade demandam um dedicado relacionamento. Quando a modernidade, ao compreender mal seu passado, abriu mão de relacionar-se com a noção de verdade em sentido forte, escancarou as portas para a fantasia, para o engano e para o erro. Não me refiro ao erro como custo do aprimoramento no relacionamento com a verdade, mas o erro sustentado e exaltado enquanto uma verdade para mim. O inimigo do direito penal não é exatamente pessoa, posição, lugar ou posto. O inimigo do direito penal é o próprio espectro daquilo que pode ser identificado como sendo um erro. Essa identificação se dá pela natureza específica dos seus frutos. Sua contradição do mundo real e a perda de liberdade e justiça entre as pessoas. O cientista precisa perceber que o espírito de erro e o abandono de uma atitude voltada para a verdade tem se multiplicado,
se replicado e se instalado em todos os mecanismos capazes de operacionalizá-lo, sejam eles mecânicos, informáticos, literários ou mesmo biopsicológicos, humanos. A mentira e o conhecimento errado, opositores da verdade, estão inseridos e operantes nas mais cotidianas práticas da nação a partir de mecanismos operacionais, sendo o próprio ser humano o mais eficaz deles, justamente por sua capacidade de controlar as instituições do Estado, as organizações civis dotadas de poder e as argumentações. Mais do que isso, o espírito do erro tem contaminado até mesmo aqueles que sofrem suas consequências mais duras, o grande e pobre público. Não menos verdadeira, lúcida e de mesmo jaez, foi a observação de Ferdinand Lassalle sobre a essência da Constituição. Não há jurista que seja capaz de negar a veracidade de suas afiadas e cortantes críticas aos limites do poder normativo do direito. Tampouco poderão negar a existência e a força dos fatores reais de poder que, em muitos casos, verdadeiramente, reduzem o direito jurídico a um mero pedaço de papel. Lassalle percebeu que exércitos e funcionários públicos cotidianamente reproduzem e executam o espírito de erro, levando cativa toda a nação. Com o direito penal não é diferente. Mesmo com o acerto de Lassalle, devo ressaltar que Konrad Hesse, em A Força Normativa da Constituição, apresentou o antídoto para esta anunciada morte do direito, ao prescrever o germe material vital como caminho para o levante normativo do direito e desvelou o poder da vontade de Constituição como único caminho à recuperação do poder da ciência e da normatividade jurídica. De minha parte, prefiro apontar para uma genuína e pura vontade de acertar, uma vontade de se achegar à verdade e à justiça. Por fim, cabe a inquietação. Que poderoso fenômeno é este que transforma práticas sabidamente erradas em parasitas tolerados pela comunidade jurídica de um país? Quão poderosas são as fraquezas e as dependências escondidas em nossas almas que nos impedem até de falar, até de ousar? Qual astuta mentira nos contaram para que não nos lançássemos a lutar? Como é triste a derrota do intelectual que se mantém em silêncio. O inimigo do direito penal pode então ser definido como o espírito de erro que retira da comunidade a forte vontade de um direito penal justo, alinhado aos fundamentos e objetivos da República. Por todo exposto, se por um lado, as falhas daqueles que só conhecem os erros são como os tropeços de um cego, por outro lado, a justiça dos que se envolvem com a verdade é como um cálice que se enche até transbordar por entre as mãos daquele que serve e daquele que é servido.